Muito bem, hoje a gente vai falar de ensemble estatístico, hipótese ergódica e postulado fundamental da física estatística. E tudo isso vai entrar dentro do contexto da física estatística clássica e da física estatística quântica. Bom, o conceito de ensemble estatístico ele é devido a Josiah Willard Gibbs. A definição geral que nós temos do conceito de ensemble estatístico, o conjunto de configurações de um sistema, todas as configurações possíveis que ele pode ter, se eu estiver num sistema quântico, por exemplo, são os autoestados, que são regidos via equação de Schrödinger. Se eu estiver na física clássica, são os pontos do espaço de fase clássico, que são regidos pelas equações de Hamilton. E em ambos os casos, esse conjunto de configurações do sistema, esse conjunto de estados acessíveis, tem que ser compatíveis com os vínculos macroscópicos. Esse conceito para esse tipo de aplicação, do ponto de vista que eu acho mais interessante, eu retirei do livro do professor Salinas de Física e Estatística. Esse princípio geral, essa definição geral de ensemble estatístico, ela vem de uma ideia que é a seguinte: um experimentador ele pode repetir diversas vezes a mesma experiência, as mesmas condições macroscópicas, mas ele mesmo assim pode observar uma ampla gama de resultados diferentes. Ele é incapaz de controlar os detalhes microscópicos do sistema. Então, baseando-se nisso, imagina-se que microscopicamente existe um conjunto, uma infinidade de microestados acessíveis, todos eles compatíveis com as condições macroscópicas do teu experimento. Analisando primeiramente sistemas clássicos, a gente consegue representar o conjunto de pontos acessíveis, o conjunto de estados acessíveis de um sistema como sendo os pontos da sua curva no espaço de fase, no espaço bidimensional, por exemplo. E aí, os microestados acessíveis do sistema são definidos pela sua posição e momento, parametrizados pelo tempo. Então, se eu considerar um sistema clássico com n graus de liberdade, na formulação hamiltoniana da mecânica clássica, a trajetória do espaço de fases é governada pelas equações de Hamilton. Essas equações são escritas da seguinte maneira: a taxa de variação da função hamiltoniana em relação ao momento é igual à derivada temporal da coordenada generalizada de posição. E a taxa de variação temporal desse momento associada a essa coordenada é igual a menos a derivada da função hamiltoniana em relação às coordenadas. Dadas as condições iniciais, as soluções dessas duas equações elas são unívocas. E isso significa que elas não se cruzam no espaço de fase clássico. Agora imagina só que você tem um conjunto de pontos macroscopicamente denso em uma certa região deste espaço. Se você tem essa situação, é interessante você introduzir uma função densidade, de tal forma que essa função densidade dependa das coordenadas de posição e momento e do tempo, função multiplicada por uma pequena fração dessa área bidimensional do espaço de fase, ela te dá o número de pontos dentro daquela região. Então é interessante você analisar como a densidade vai evoluir no tempo. Então você calcula a sua derivada com o tempo, e aí, como ela é uma função de 3 variáveis, você tem que usar a regra da cadeia. Del Q, del T e del P, del T são dadas pelas funções de Hamilton. E aí você chega nessa expressão 2. Definindo parênteses de Poisson como sendo essa diferença del ρ, del Q, del H, del P menos del ρ, del P, del H, del Q, essa expressão aqui, taxa de variação temporal da densidade, é igual ao parêntese de Poisson mais a taxa de variação temporal da densidade em relação ao tempo. Dadas as devidas proporções, isso aqui lembra muito a equação de Heisenberg da mecânica quântica. Fica aí esse questionamento para você analisar depois. Então,
O número de pontos no espaço de fase, se você considera que essas curvas não devem se interceptar, esse número de pontos no espaço de fase deve se conservar. Deve haver alguma lei de conservação associada a isso. E aí, se tem alguma lei de conservação associada, você pode adaptar a equação da continuidade. A equação da continuidade que você vê na mecânica dos fluidos, que você vê no eletromagnetismo, você pode usar muito bem aqui. Considere então uma hipersuperfície, porque a gente pode estar falando de espaços de fase de dimensões múltiplas. Essa hipersuperfície é fechada e engloba um volume ou hipervolume V. Eu vou definir o fluxo por unidade de área como sendo essa tua densidade, a tua função densidade que você definiu, vezes uma velocidade. Só que essa velocidade é uma velocidade no espaço de fases. É uma taxa de variação das coordenadas de posição e de momento. É o que a gente chama de velocidade generalizada. O fluxo, que é essa integral fechada de J escalar ds, é igual a menos a taxa de variação temporal do número de pontos. Que no caso é a integral de ρ dv nesse espaço delimitado pela superfície. Nessa primeira integral, se você aplica o teorema do divergente, então você a converte em uma integral de volume. E aí você tem o seguinte: a integral de volume do divergente de J é igual a menos a integral de volume da variação temporal da tua densidade. Então você chega na expressão diferencial da equação da continuidade. Aqui, como você está no espaço de fase, lembrem-se que as taxas de variações são em relação às coordenadas de posição e de momento. Se você escrever o divergente explicitamente, a gente consegue enxergar a seguinte situação. O divergente vai ser a derivada em Q vezes a componente do divergente na direção Q, mais a derivada em P, vezes atuando na componente do divergente na coordenada P. Aplicando a regra do produto e colocando em evidência a densidade ρ, você vai ter esses dois termos bem aqui, a taxa de variação de Q ponto em relação a Q, mais a taxa de variação de P ponto em relação a P. Essa expressão em amarelo, adaptando Q ponto como sendo a taxa de variação da Hamiltoniana em relação a P, P ponto como menos a taxa de variação da Hamiltoniana em relação a Q, e com a função hamiltoniana, e geralmente as funções da natureza que aparecem na física, geralmente são funções de classe C2, isso significa que derivadas mistas que surgirem comutam a ordem, então você vai ter que essa divergência ela vai acabar sendo igual ao parênteses de Poisson. Mas essa divergência também deve ser igual a menos a taxa de variação temporal parcial, no caso, da tua densidade. E aí você vai comparar isso com a expressão anterior da derivada total de ρ em relação ao tempo, e isso te dá a evolução temporal da densidade. A gente vai chegar no teorema de Liouville, já que esse parêntese de Poisson é menos a taxa de variação parcial da densidade no tempo. Isso significa que, como um todo, a nossa densidade não evolui com o tempo. Então, a nossa densidade é uma constante. Esse é o teorema de Liouville. Os pontos de espaço de fase se movem como um fluido incompressível, no sentido de que a densidade de pontos ela é invariante no tempo. Essa constatação é usada como ponto de partida para várias formulações da física estatística de sistemas fora do equilíbrio. E isso acaba sendo um assunto mais avançado lá para frente, que a gente pode tocar depois de evoluir no tempo alguns dos nossos tópicos. Em uma situação de equilíbrio ou estacionária, a tua densidade ela não vai ser função explícita do tempo. E o que vai acontecer é o seguinte, é que a tua derivada parcial de ρ com o tempo, ela vai ser zero. Como você já tem que a derivada total de ρ com o tempo vai ser zero, se a tua derivada parcial for zero também, isso significa que ρ
Esse parêntese de Poisson entre ρ e h é igual a zero. E a consequência disso é que a tua densidade ρ, que depende das coordenadas de posição e de momento no espaço de fase, só vai depender dessas coordenadas através da Hamiltoniana. O vínculo entre essas coordenadas que você pode conectar na tua densidade vai ser através da Hamiltoniana. A gente vai usar essa discussão para poder falar da questão da hipótese ergódica. E o que seria? Bom, imagina só. Você tem a média temporal de uma grandeza física. Quando você mede no laboratório, você pega essa média tomando valores ao longo de um grande período, né? A tua média temporal da grandeza f, ela é tomada num limite em que você pega essa média em um tempo muito grande de observação. A hipótese ergódica consiste em fazer o seguinte: você vai considerar que essa média de laboratório é igual à média da tua função no espaço de fase no equilíbrio. E essa média vai ser dada como? Vai ser a média da tua função no espaço de fase. Tua função, obviamente, vai ter que depender de Q e P, uma posição e momento, multiplicado pela densidade. Esse fator aqui de baixo aparece quando a gente não tem tudo normalizado. Se tiver normalizado, obviamente que essa integral daqui de baixo vai ser igual a 1, e aí só aparece a parte de cima. O ensemble é formado por todos os estados microscópicos acessíveis ao sistema. A média temporal ela vai ser substituída pela média no ensemble estatístico. E aí eu vou poder igualar a tua média de laboratório com a média no espaço de fase. E isso vai ser possível porque você considera que após um longo período o sistema ele vai poder ter visitado todas as suas configurações microscópicas acessíveis. Todas as configurações que são acessíveis ao sistema e compatíveis com os vínculos macroscópicos, com o devido tempo, elas serão visitadas. Eu vou supor que os pontos do ensemble sejam cópias fiéis do sistema macroscópico e que essa trajetória de fase vai visitar todos esses pontos no decorrer do tempo, como eu disse anteriormente. É isso que vai ser a hipótese ergódica. Eu substituo uma média temporal do laboratório que eu tomo em um grande período, em um grande intervalo de tempo. Eu vou substituir isso por uma média instantânea. Mas qual média instantânea? Instantânea no espaço de fase. Então basta eu tomar a média sobre todas as configurações possíveis. Eu sei que no laboratório, se eu esperar tempo suficiente e ir fazendo as medidas, toda vez eu vou estar medindo uma quantidade relativa a uma das configurações possíveis. Mas, até hoje, existem discussões sobre a validade da hipótese ergódica. Isso é um ramo que está em desenvolvimento. Na forma mais forte, a hipótese ergódica só pode ser verificada para sistemas muito simples, com alta simetria, como o caso do oscilador harmônico. E a gente vai ter um vídeo falando sobre isso, onde eu vou resolver um exemplo para mostrar para vocês. A gente chega na questão do postulado fundamental da mecânica estatística em equilíbrio, ou o postulado das probabilidades iguais a priori. Em um sistema estático fechado com energia fixa, todos os microestados acessíveis são igualmente prováveis. E, de certa forma, isso representa o nosso desconhecimento sobre o estado microscópico do sistema. A gente pressupõe que, se não existe troca de energia, a energia não vai mudar, a energia está fixa, bonitinho, o sistema está fechado e tal. Todos os microestados desse teu sistema são igualmente prováveis. De acordo com o teorema de Liouville, a densidade deve ser constante dentro da região acessível do espaço de fase e deve ser nula fora dele. A gente pode definir uma densidade normalizada. Se eu disser que ômega é o número de estados acessíveis, então a minha densidade vai ser 1 sobre ômega. Se eu tiver dentro da região que é pertinente ao meu cálculo, que representa o meu sistema físico, por exemplo, se tem uma trajetória no espaço de fase, como a gente comentou na aula anterior, a gente faz uma pequena variação na energia para poder colocar a dimensão do espaço de fase e a dimensão que comporta o número, os estados acessíveis, eles vão ter a mesma dimensão,
Dentro dessa região que comporta os estados acessíveis ao sistema, a densidade vai ser 1 sobre o número de estados acessíveis e vai ser 0 fora dele. No caso de sistemas discretos, a probabilidade vai ser simplesmente o inverso do número de estados acessíveis. Por exemplo, na mecânica quântica, se eu tenho 10 estados acessíveis, a probabilidade vai ser 1 sobre 10 para cada um. Se eu tiver 10 estados acessíveis, a probabilidade do primeiro é 1 sobre 10, do segundo também, e por aí vai. Todos com a mesma energia vão ter todos o mesmo coeficiente. Em relação à mecânica quântica, a gente sabe que um sistema físico é caracterizado pela sua função de onda. E a sua função de onda, ela é descrita pela equação de Schrödinger dependente do tempo, que é uma equação de evolução temporal, né? A gente sabe que se você projetar essa equação no espaço de posições, você substitui essa expressão do Hamiltoniano e ela obtém esse formato, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano de psi de RT, mais V de R, psi de RT, isso é igual a IH cortado, taxa de variação temporal de psi de RT. Quando a gente trata de sistemas que são descritos por estados estacionários, a gente consegue fazer uma separação que é a seguinte: a minha função de onda que descreve o sistema vai ser uma função somente das coordenadas espaciais vezes um fator de fase que é a solução da parte temporal. Quando o potencial não depende do tempo, é real e não depende do tempo, você consegue fazer uma separação de variáveis aqui e escrever dessa maneira. Você tem um estado estacionário. E no caso do sistema estacionário, essa parte espacial ela vai obedecer uma equação que é derivada dessa equação 15, que é a equação de Schrödinger independente do tempo, que é nada mais, nada menos do que uma equação de autovalores. Você pega essa equação e substitui o formato do operador hamiltoniano no espaço de posições, e aí você observa que você tem essa expressão 17, o que vai definir o formato da função de onda, ou como ela vai se comportar, vai ser a tua função potencial e as condições de contorno associadas a ele. Agora, considera que você tem um conjunto completo de autofunções QN, que são ortonormalizadas e são autofunções de um operador. Quando o meu operador O atuar em QN de R, ele me oferece de volta um autovalor ON vezes o QN de R, que no caso, isso aqui é o resultado da medida e esse aqui é a configuração do teu sistema pós-medida. Se você tem um conjunto completo de funções que são ortonormalizadas, a projeção entre funções de índices diferentes vai me dar a delta de Kronecker, no sentido de que quando eu faço essa integral dessas funções no espaço, dependendo da diferença de índices, elas vão ter ou não projeção uma na outra. Isso vai significar que, quando elas tiverem projeção uma na outra, por serem normalizadas, essa projeção dá igual a 1. E no caso, essa projeção só vai dar igual a 1 quando é função de mesmo índice. Elas têm intensidade igual a 1. Isso significa que quando você projeta ela nela mesma, dá 1. Mas quando você projeta uma função em outra função totalmente diferente, como elas são ortogonais, não há projeção, não dá 0. Os resultados possíveis dessa integral são 0 e 1, por isso aparece a delta de Kronecker. Também, devido a estas funções formarem um conjunto completo, elas têm uma representação da delta de Dirac, que vai acabar sendo esse somatório sobre esse produto QN estrela de R' vezes QN de R. Esse estrela significa complexo conjugado, porque tua autofunção pode ser um número complexo. Isso daqui seria a representação contínua da matriz identidade. É possível você pegar a representação da função delta de Dirac num espaço contínuo, usar as relações de completeza e transformar isso daqui numa soma de operadores de projeção que vai dar a matriz identidade. É basicamente a projeção da matriz identidade num espaço contínuo. Então isso representa um conjunto completo de funções que fecha um espaço. Eu posso usar isso para descrever a minha função de onda, phi de R, ou
deve ser um observável físico, então ele deve ser um operador hermitiano. Suas autofunções são ortogonais e seus autovalores são reais. Suas autofunções serem ortogonais formam um espaço completo. Eu posso representar outras funções que eu queira através de uma combinação linear delas, desde que todo mundo obedeça às condições de contorno apropriadas. Então eu vou escrever minha função de onda como uma combinação linear dessas funções que n de R. E aí eu vou ter o seguinte: a interpretação mais aceita da mecânica quântica, que é a interpretação de Copenhagen, ela diz que a função de onda ela entra em colapso quando uma medição é feita. O colapso da função de onda, segundo o professor Pisa, ele também é conhecido como redução do pacote de ondas. Mas por que isso? John von Neumann usou o postulado da projeção para explicar como o efeito da medida acontece, e isso acabou sendo chamado de redução do pacote de ondas. Se o espectro do operador ou chapéu é não degenerado, o estado do sistema quântico é o que corresponde ao alto valor que é medido, como naquela equação anterior de alto valores para U. Por exemplo, obtém-se OK. Se você obtém OK, o estado do sistema após a medição é QK. Se o espectro é degenerado, então o estado pós-medição ele não vai ser determinado. Para determinar ele, é preciso fazer uma medida de refinamento. Se o espectro é degenerado, você tem que lembrar que degenerescência significa vários autoestados, várias autofunções que correspondem ao mesmo alto valor. Então, a situação é a seguinte: se o teu espectro não é degenerado, você tem uma função, você tem um vetor de estado que corresponde exatamente àquele valor medido. Se o teu espectro é degenerado, para você obter aquele valor, você tem várias funções ou vários vetores que correspondem àquele valor. Para exemplificar isso, eu vou usar a notação dos vetores de estado ou dos sketches de Dirac, devido a Dirac. E aí, usando essa notação, vamos considerar que eu tenho aqui um sistema não degenerado. No caso de estar em um dos autoestados do operador O, o resultado da medição do alto valor ON é o estado pós-medição QN. Essa relação é dada pela equação de autovalores, quer dizer, isso aqui é uma medida. A medida vai ser a ação do operador no vetor de estado QN. O resultado da medida vai ser o alto valor ON e o estado do sistema quântico pós-medida é QN. Agora, se o sistema está numa composição mais geral, com degenerescência, ele é reduzido à sua projeção normalizada sobre o subespaço dos autovetores degenerados associados à medida de O. E isso é a redução do pacote de ondas. O meu sistema ele pode ser escrito como uma combinação linear das autofunções do operador O. Em mecânica quântica, essas autofunções são basicamente ondas, espécies diferentes de ondas. Você tem um pacote de ondas, uma superposição de ondas que ela ocupa uma região não nula no espaço. Fora dessa região, a amplitude desaparece. Isso é ideal para poder você ter funções de onda normalizáveis. Então, quando eu faço uma medida na mecânica quântica, eu acabo reduzindo o número de componentes do vetor de estado ou da minha função de onda. Eu elimino todas as componentes que não têm relação com o alto valor medido e daí vem o nome redução de pacote de ondas. Se o teu sistema tem apenas uma componente que tem relação com o valor medido, o estado do sistema fica bem definido. Você faz a aplicação do operador sobre ele e ele devolve o alto valor medido e mantém o estado fixo, como é no caso não degenerado. Agora, quando o teu sistema está numa composição mais geral, que a gente pode associar a degenerescência, e que você tem múltiplos estados, múltiplas configurações associadas a uma medida, então, quando você faz essa medição, você aplica o operador sobre o sistema, você vai ter, na verdade, uma superposição. Mas é claro, essa superposição ela vai ter uma dimensão menor do que a dimensão da função de onda inicial ou do estado quântico inicial. Meu vetor vermelho
é um vetor de estado psi, que é igual a C1, um vetor de estado de x, mais C2, um vetor de estado de K1, mais C3, um vetor de estado de K2. Aqui a direção de K1, K2, x. Quando eu aplico o operador de projeção, ele vai projetar meu vetor de estado vermelho nesse vetor de estado azul. E esse vetor de estado azul, ele é nada mais, nada menos do que a projeção normalizada desse meu vetor psi no subespaço formado pelos vetores K1 e K2, que é o plano horizontal. Observem que é a projeção normalizada, e eu fiz uma forma de acentuar isso, fazendo com que seja todo mundo dividido por C2 ao quadrado mais C3 ao quadrado, todo mundo elevado a meio, que acabaria sendo a projeção normalizada da minha função, do meu vetor de estado no espaço dos Ks, bem aqui. A ação do meu operador sobre psi, eu posso representar esse operador como uma soma dos altos valores dele, multiplicados pelo operador de projeção no espaço dos Ks. E aí, quando eu tenho essa ação bem aqui, esse produto bem aqui, eu me dá C3 ou C2, de acordo com essa expressão aqui do vetorzinho vermelho. E aí, a combinação final vai ser C2O1, e multiplica K1, mais C3O2, e multiplica K2, todo mundo dividido pelo mesmo fator, que é a raiz quadrada de módulo de C2 ao quadrado, mais módulo de C3 ao quadrado. E eu fiz isso só para acentuar que você tem a projeção normalizada. Então o que vai acontecer é o seguinte: o processo da medida pode produzir um valor particular ON e passar o sistema ao estado QN. No entanto, o que eu posso dizer mesmo com segurança é que existe apenas a possibilidade dada por módulo de Cn ao quadrado de obter o valor ON. Se a gente tiver acesso a um grande número de sistemas idênticos, todos preparados no estado φ, no caso a função de onda φ de R, e isso pode ser feito devido a medições sequenciais de uma grandeza, e aí depois de uma outra grandeza, depois você faz a medida da segunda grandeza que você quer. Se você fizer isso, a gente pode obter uma distribuição de valores da grandeza O. E o valor médio dela vai ser dado por esse sanduíche, né? Esse aqui é o valor médio de O, dado no estado φ. Você fez o sanduíche. No caso, como o meu φ ele é escrito como uma combinação linear dos estados QC do O, então você consegue escrever isso como um somatório em M e em N de Cm estrela Cn, Qm e Qn, sanduichando o O. Como eu estou nos autoestados do O, esse cara aqui é um autoestado do O. A ação do O sobre ele vai me dar ON, Qn. ON como uma constante, ele já saiu. E aí então eu tenho Qm, Qn. Isso daqui, como os meus autoestados são normalizados, tem que ser a delta de Kronecker, como a gente viu ainda agora. A delta de Kronecker mata um dos índices do somatório. Então eu vou fazer, aonde tem M, vai virar N, e o somatório em M desaparece. E então eu vou ter que o valor médio dessa grandeza no meu estado φ vai ser esse somatório em N de módulo de Cn ao quadrado ON. No exemplo do caso anterior, a gente vai ter isso aqui. Acaba sendo esse sanduíche, eu substituo a representação do operador O. Esse produto aqui, ele nada mais, nada menos, eu vou chamar de um AJ. Vai ser o coeficiente, módulo do coeficiente ao quadrado. E esses meus AJs vão ser C2 ao quadrado sobre módulo de C2 ao quadrado sobre módulo de C2 ao quadrado mais módulo de C3 ao quadrado. Vou chamar de meu A1. E o meu A2 vai ser o módulo de C3 ao quadrado sobre C2 ao quadrado mais C3 ao quadrado. No caso, esses coeficientes, eles surgem para lhe dar um peso estatístico. Até agora, os processos que nós descrevemos, eles usam apenas as probabilidades que são características da formulação da mecânica quântica. A gente diz que são as probabilidades intrínsecas à teoria quântica. E isso desconsidera que a gente pode ser ignorante quanto ao estado microscópico do sistema. Se a gente não souber exatamente a função de onda do sistema, que no caso chamamos de psi, então, no espírito da mecânica quântica, o sistema pode ser encontrado
num grande conjunto de funções psi, todas elas compatíveis com os vínculos macroscópicos. Então, se a gente não tem essa função exata do sistema, os vínculos macroscópicos eles são compatíveis com um conjunto de funções, todas psi. Se eu não sei em qual função o sistema está, eu vou dizer que, antes da medida, ele é uma combinação de todas as funções possíveis que o representam. Então, a nossa ignorância sobre o sistema vai nos obrigar a fazer uma média extrínseca, da mesma forma que a gente faz na mecânica clássica. Considerando que a gente tem essas funções φn como autofunções do operador hamiltoniano, a gente vai tomar o valor médio intrínseco da mecânica quântica. Eu não sei caracterizar o estado microscópico do sistema, descrito pela variável psi. Eu vou dizer que ele é uma combinação linear desses autoestados do hamiltoniano. E aí, se eu tomar uma média do observável O nesse estado, descrito pela combinação dos autoestados do hamiltoniano, faço o sanduíche, então vai ser um somatório em M e em N de AM, estrela AN. Eu tenho sanduíche aqui φm, O, φn. Se a gente não souber exatamente essa função psíquica, como a gente tem salientado até agora, então a gente faz uma média estatística sobre todos os valores, sobre todos os coeficientes ainda. A gente não sabe, a gente desconhece essa função. Escreveu ela como uma combinação linear dos autoestados do hamiltoniano. Aí obtemos aqui um elemento de matriz, isso aqui vai ser definido como meu Mn. Mas aí, e esses coeficientes que a gente não conhece? A gente não conhece os pesos estatísticos, o quanto cada autoestado de energia vai contribuir para uma dada configuração do sistema físico. E por causa disso eu faço uma média extrínseca. Eu tiro a média da média. E como esse elemento aqui ele vai ser um elemento da matriz O, Mn, a representação do operador linear O associado ao observável O na base dos estados de energia, então isso aqui é uma constante, a média passa por ela, e aí eu tenho a média sobre esse produto dos coeficientes. Essa é a minha média estatística. Essa média, por sua vez, pode ser muito difícil de calcular. Então a gente define uma matriz de densidade. Eu vou dizer que vai ser um ρNm, esse produto de AM estrela, AN, tirado a média. E aí eu substituo isso na minha média estatística da variável O. Eu tenho um somatório em M e em N de ρMn, OMn. Eu posso fazer uma contração desses índices aqui, posso fazer desaparecer, já que eu tenho aqui um produto matricial. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, eu posso fazer uma espécie de contração. E aí eu tenho um somatório somente em N. Isso está me dizendo que essa somatória, esse produto de matrizes, e que eu tirei a média, inclusive, ele pega apenas os elementos que o índice de linha é igual ao índice de coluna. Bom, isso aqui são os elementos da diagonal principal, né? Então, acaba sendo o traço do produto entre as matrizes. E como a operação de tomar o traço desse produto matricial é uma operação simétrica, eu posso inverter a ordem, inclusive. Quando o meu operador O, que representa o observável O, for diagonal na sua representação, no caso, diagonal da representação dos autoestados de energia, e isso pode acontecer quando ele comuta com o hamiltoniano, meu OMn vai ser igual a OM delta de Mn. Se eu fizer isso e substituir, então essa minha média estatística, quando eu jogar aqui dentro, ele acaba sendo uma soma simples. A minha matriz densidade então vai ter contribuições na diagonal principal, e aí eu vou pegar essas contribuições, vão ser exatamente os pesos estatísticos de cada um dos estados φn. Acaba tendo uma simples soma sobre todos os estados de φn. Se eu comparar essas últimas expressões que eu obtive para essa média estatística com a média normalizada no espaço de fases, a conclusão que eu tenho é que a matriz densidade ela desempenha o mesmo papel da densidade clássica normalizada. E pelo postulado fundamental, os elementos dessa matriz densidade devem ser todos iguais a uma mesma constante se os seus estados contêm a mesma energia. Então observem que essa questão do teorema de Liouville, ele é fundamental, já que está em todo mundo a mesma energia, tem como ir lá dentro da natureza e olhar, olha, esse estado quântico, o coeficiente, o peso dele é tanto, esse outro já tem outro peso estatístico. Não, a gente utiliza esses artifícios e, dado uma mesma energia, vamos dizer que são todos equiprováveis.
E para formular essa aula, eu tive como referências o livro do professor Salinas, Introdução à Física e Estatística, Fundamentals of Statistical and Thermal Physics, do Frederick Hayek, Introdução à Física e Estatística, de Casquilho e Teixeira, Classical Dynamics of Particles and Systems, do Marion, Nivaldo Lemos, nosso clássico livro em português da Mecânica Analítica, professor Antônio Pisa, de Mecânica Quântica, Sakurai, de Mecânica Quântica. E até a próxima!